Bom dia, queridos irmãos. É com muita alegria que hoje saudamos a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo, nosso Salvador. Na capa do nosso boletim reproduzimos um versículo de João, capítulo 14 e versículo 3. No momento em que o Senhor Jesus confortava os seus discípulos, preparando-nos para o momento em que Ele se iria ausentar, Ele registra que iria para um lugar no qual nos iria preparar uma morada. Diz o versículo: "E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, aonde eu estou, estejais vós também." O Senhor Jesus Cristo deseja muito a nossa intimidade e a nossa proximidade. Ele quer estar connosco. Ele está connosco. E essa é uma graça que nós queremos celebrar, a sua presença e a sua intervenção nas nossas vidas. Algo que é constante e inalterável. E por isso é no nome de Jesus Cristo que mais uma vez hoje nos juntamos em ato de culto, em momento de celebração, ainda neste momento de distanciamento, nesta circunstância em que cada família em sua casa retira o tempo para juntos, unidos no Espírito Santo do Senhor, termos o nosso tempo de culto e de celebração. Ainda assim queremos fazê-lo com toda a alegria, com todo o entusiasmo e com o coração repleto de gratidão, porque o Senhor é digno e merece toda a nossa adoração. Queríamos hoje celebrar também a vida que o Senhor tem dado àqueles a quem tem acrescentado mais um ano de vida, e esta semana queremos nos alegrar com a vida da irmã Ana Luzia Quintela e também da nossa irmã Fernanda Teixeira Gonçalves. Estas duas irmãs que celebraram mais um ano de vida, com eles nós nos alegramos e celebramos o amor, a dádiva e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queríamos também continuar a desafiar a Igreja a aproveitar todas as oportunidades de comunhão que nos tem sido possível ter dentro das circunstâncias em que vivemos. Continuar a lembrar que ao sábado à tarde, pelas 16 horas, as nossas crianças têm o tempo de escola dominical. Se alguma família deseja que alguma criança da sua relação esteja presente e ainda não está a usufruir desta oportunidade, por favor, entre em contacto com a irmã Helena, também com a irmã Rosa, para que possam partilhar o Zoom e o link para que possam, ao sábado à tarde, pelas 16 horas, usufruir deste tempo que tem sido de bênção para as nossas crianças, e estamos gratos por esta oportunidade. Também ao domingo de manhã, pelas 10 horas, os jovens e adolescentes estão juntos. Também tem sido um tempo muito, muito bom, muito proveitoso, pelo qual também agradecemos a Deus. Às quartas-feiras, normalmente, então, temos também o tempo e a oportunidade de estudo bíblico na lição da nossa revista de jovens e adultos, para a nossa classe de adultos, ou para todos aqueles que desejarem. Nessa circunstância, vamos enviando o vídeo com o estudo que vamos preparando. Se algum irmão precisa de ajuda para ter acesso a estes recursos digitais, por favor, não deixe de entrar em contacto connosco, e naquilo que tiver ao nosso alcance queremos ajudar a podermos também aproveitar estas oportunidades e estes recursos que o Senhor nos tem dado à Igreja. No próximo domingo, como habitualmente, isto está no nosso calendário de atividades normal, e apesar deste ano ainda não termos feito a aprovação do mesmo pelas circunstâncias que vivemos, mas fevereiro é o mês dedicado à educação teológica, e então sempre reservamos o último domingo do mês de fevereiro para o levantamento da nossa oferta para a educação teológica, ou seja, para apoio à nossa escola bíblica lá em Lisboa, em Queluz, o nosso seminário batista. Então, no próximo domingo, por favor, vamos dar muita atenção e pensar também em educação teológica, mas vamos então, por favor, disponibilizar os nossos corações para que possamos participar. Apesar destas circunstâncias, o seminário continua a funcionar, continua com necessidades, e nós queremos continuar comprometidos com esta obra, com este recurso que o Senhor tem dado ao Reino aqui em Portugal. Então vamos, das formas que o Senhor nos permitir, também participar nesta oferta de educação teológica. Queridos irmãos, queria continuar a pedir que pudéssemos investir toda a nossa intencionalidade e dedicação a cuidarmos em oração uns pelos outros.
No domingo passado já não tivemos a oportunidade de partilhar, devido ao momento em que tínhamos feito a gravação do culto, mas no sábado partiu para o Senhor a mãe da nossa querida irmã Conceição Duarte, da Missão da Fogueira, e por ela e pela família nós pedimos que os irmãos orem para consolo, para que o Senhor derrame sobre as suas vidas e os seus corações a graça e o consolo neste momento de separação. E queremos manter estes nossos queridos irmãos nas nossas orações e pedindo que de facto o Senhor possa agir nas suas vidas, consolando. E vamos também continuar a cuidar daqueles que estão doentes, dos mais fragilizados. Aliás, eu queria deixar um desafio para a Igreja. Conseguimos listar os irmãos da nossa Igreja ou congregados ou próximos das famílias da nossa Igreja com mais de 90 anos? É um desafio que deixo. Podemos partilhar pelo WhatsApp, podemos mandar umas mensagens. Quem são os irmãos? Quem são aqueles que nos são próximos com mais de 90 anos? Nós queremos mantê-los na nossa lista de oração. Estou a pensar nestes, noutros dias iremos pensar noutros grupos, mas aqueles com mais de 90 anos, vamos lembrá-los, vamos cuidá-los com a oração, vamos partilhar os nomes para que possamos também, assim, dessa forma, manter a nossa lista de oração atualizada, por exemplo, com estes nossos queridos irmãos que precisam tanto do nosso cuidado de oração e do nosso amor. Queremos desta forma também, assim, ser parte das suas vidas. Vamos então continuar comprometidos com a oração e hoje vamos ser dirigidos neste primeiro momento de oração, para o qual eu convido os irmãos a participar. Vamos ser dirigidos pelo nosso irmão Carlos Viegas. Então, bom dia, meus irmãos. Neste domingo, 21 de fevereiro de 2021, queria saudar a todos vós com um grande abraço, um abraço fraternal no amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Espero que todos estejam bem e, se é como eu, devem estar a sentir o mesmo, muitas saudades de nos podermos juntar, de nos podermos reunir, mas pela graça do Senhor, quando Ele permitir, nós vamos de novo aqui estar para nos podermos ver e abraçar. Vamos então orar nesta manhã. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é feita lá nos céus, Senhor. Sim, Pai Santo, nós queremos ser os veículos dessa vontade para ser feita através das nossas vidas, de te fazer conhecido, de fazer conhecido o teu amor, porque tu enviaste a teu Filho Jesus para vir morrer em nosso lugar, sofrer aquilo que nos competia. Pai Santo, nós te agradecemos por esse amor e queremos, bendito Deus, como Igreja, proclamar essa verdade, que só em Jesus Cristo há salvação para todo aquele que o aceita e nele crê como seu Senhor e Salvador. Nós te agradecemos pelas bênçãos que nos tens dado. Apesar de estarmos confinados, apesar de estarmos separados, Senhor, por esta contingência do vírus, nós nos alegramos, bendito Deus, porque podemos participar na tua obra, podemos participar na tua causa, Senhor, podemos ter comunhão uns com os outros e, bendito Deus, te podemos cultuar nas nossas casas, nos nossos lares, podemos louvar-te, podemos bendizer-te e, Pai Santo, nós te agradecemos pelas bênçãos que nos dás. Também te queremos agradecer, Pai Santo, que tu possas estar com aqueles que necessitam do teu amparo, do teu apoio e da tua proteção. Os nossos irmãos que se encontram enfermos, bendito Deus. Os nossos irmãos que ultrapassam,
que atravessam necessidades, Pai Santo. Ó Senhor, para todos eles nós rogamos a Tua bênção, rogamos que Tu possas estar com eles, que o Teu Santo Espírito possa estar junto deles, capacitando-os e dando-lhes força, Senhor. Nós Te queremos pedir por cada um. Bendito Deus, não mencionamos os seus nomes, Tu conheces tão bem os seus nomes e nós também conhecemos as necessidades uns dos outros. Pai Santo, se é por doença, que Tu possas estar nos Teus leitos de dor. Se é por motivo de arrefecimento da sua fé, que o Teu Santo Espírito possa agir nos seus corações e nas suas vidas e eles possam, bendito Deus, voltar alegremente ao caminho que um dia disseram seguir. Pai Santo, rogamos a Tua bênção para o Teu trabalho. Rogamos a Tua bênção nesta manhã para o louvor. Rogamos a Tua bênção nesta manhã para o pastor na mensagem que ele tem para nos entregar. Pai Santo, abre os nossos corações à Tua palavra e que ela possa, Senhor, ser livre, ter liberdade nas nossas vidas para sermos Tuas testemunhas fiéis. Rogamos-te, Pai Santo, a Tua bênção para todo o Teu povo, para outras igrejas também aqui à nossa volta, que querem reunir-se e querem cultuar, mas que estão impedidas neste momento. Pai Santo, rogamos todas estas bênçãos, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas e que a seu tempo Tu fazes tudo muito bem. No nome santo de Jesus é que a Ti oramos. Amém. Queridos irmãos, vamos iniciar este momento de louvor com a leitura de uma passagem do capítulo 12 do livro de Isaías, que diz assim: Orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aleluia! Cantai louvores ao Senhor porque fez coisas grandiosas. Ele continua a fazer muitas coisas grandiosas e Ele é maravilhoso. Nós podemos ver a sua perfeição na natureza, em tudo o que nos rodeia. E o hino que nós vamos cantar, está na nossa coletânea, diz: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado olho para a tua criação, a minha alma canta, grandioso és tu. Pensar em tua
Deus é grande e faz grandes coisas e nós por isso queremos exaltá-lo, por isso e por tantas outras coisas que Ele é. E vamos fazê-lo através do coro 128. Ele é exaltado para sempre e eu o louvo. Acabamos de manifestar, de exaltar o nome maravilhoso do nosso Deus. Manifestar o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo aquilo que Ele é de facto um privilégio. E, embora tenhamos a oportunidade de refletir sobre este aspecto um pouquinho mais à frente, este é o momento também, de uma forma muito prática, de exaltarmos, de manifestarmos a nossa gratidão ao Senhor, através da entrega dos nossos dízimos e ofertas. Eles que são, sem dúvida nenhuma, uma preciosa e importante manifestação da nossa adoração ao Senhor. E por isso queremos, desta forma, convidar os irmãos, como temos feito, podê-lo fazer nos recursos que temos. Se desejarem, algumas famílias têm estado a preparar alguns recipientes, vão colocando as vossas ofertas lá dentro e depois no primeiro culto presencial poderão trazer e entregar aqui no templo. Podem fazê-lo também por transferência bancária e para isso podem usar o NIB da igreja que se encontra na descrição no final da transmissão do culto. Também podem fazê-lo trazendo pessoalmente aos nossos irmãos tesoureiros, fazendo da forma que o Senhor colocar no vosso coração, mas sem deixar de o fazer, porque esta é também uma forma muito prática de adorarmos e celebrarmos o maravilhoso amor do nosso Deus para connosco, celebrar a fidelidade que Ele tem para connosco. Porque o queremos fazer também
a entrega dos nossos corações, vamos orar por este momento e pela esta expressão de louvor tão prática das nossas vidas, mas que queremos dedicar ao Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós queremos nesta hora mais uma vez voltar os nossos corações para Ti, agradecendo por todas as coisas, por tudo aquilo que Tu tens feito e tens trazido às nossas vidas. A presença constante do Teu amor, da Tua fidelidade, é impossível ficarmos indiferentes. Este amor e esta fidelidade que tem tocado e transformado o nosso viver a cada momento, em cada instante, nós queremos celebrar nesta hora. E queremos fazer também, enquanto entregamos as nossas ofertas, que pedimos que possas abençoar, multiplicar e que as possas usar de acordo com a Tua vontade no Teu reino, para o suprimento das necessidades e da missão da Tua Igreja, aqui neste lugar e aonde o Senhor nos tem levado a ser parte da Tua missão. Ó Pai, pela Tua graça, pela graça que Tu nos dás também de podermos desta forma Te adorar e celebrar, nós queremos Te agradecer e mais uma vez o fazemos, não por nós, mas no nome bendito e precioso do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Mais do que recursos financeiros, o nosso Deus quer a nossa vida e nós temos a certeza que podemos entregar-lhe tudo porque Ele não nos vai abandonar. Ele cuida de nós. Então nós vamos cantar isto com o coro do mês, que tudo pode estar a correr mal à nossa volta, mas nós podemos entregar a nossa vida e as nossas circunstâncias e tudo o que temos nas mãos do nosso Deus, porque Ele tudo sustém, Ele cuida de nós. Acordai com a sua alegria.
É tão bom nós podermos cantar com as nossas crianças e vamos fazê-lo novamente neste domingo, cantar este coro, Jesus ama as criancinhas, tem uma mensagem tão importante, tão simples, mas tão importante para nós lembrarmos que Jesus realmente ama todas as crianças, não só as da escola, não só as da família, mas todas as crianças deste mundo, todas as pessoas deste mundo. E mais do que amar, Jesus convida a que possam deixar ser transformados. Vamos então com as nossas crianças cantar este corinho que com certeza toda a gente conhece. Jesus ama as criancinhas. Versículos 17 a 19 do capítulo 72 de Salmos, diz o seguinte, o salmista, que neste caso foi Salomão, diz: subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens e as nações que lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Estes 3 versículos tanto me transmitem. Bendito seja o nosso Deus, que só Ele opera prodígios. Nós temos lembrado ao longo das canções que estamos a cantar hoje as coisas maravilhosas que o nosso Deus faz e nós queremos bendizê-lo, exaltá-lo, adorá-lo por isso. Vamos fazê-lo também com este coro 418, que diz: bendirei ao Senhor, ao meu ser, adorarei o seu nome. E vamos então louvar o nosso Deus também com este coro, num momento também de nos prepararmos para a mensagem que vamos ouvir, que o nosso Deus também possa preparar os nossos corações, estarmos atentos e também podermos bendizer o seu nome mais uma vez. Bendirei ao Senhor, ó meu ser, seu nome adorarei. Cantarei ao Senhor, ó meu ser, seu nome adorarei. O sol nasceu, surge um novo dia.
Queridos irmãos, queria então convidar para esta manhã a nossa reflexão na palavra e para isso vamos fazer a leitura de alguns versículos na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. E tal como falámos no domingo passado, queridos irmãos, não compreender a graça de Deus é uma enorme barreira para uma experiência de verdadeira liberdade em Cristo. E como tantas vezes essa realidade se manifesta na nossa adoração. Sem dúvida nenhuma, queridos irmãos, que a ausência desta graça nos nossos corações tem impacto em todas as áreas da nossa vida. Mas hoje eu gostaria muito de nos desafiarmos a meditar nesta realidade presente na adoração. A adoração que, sem dúvida nenhuma, é um importante barómetro de tudo aquilo que se passa no restante da nossa vida, da nossa experiência espiritual, na nossa relação com Deus. Vamos fazer e vamos ter esta meditação e esta proximidade com a palavra e vamos fazê-lo também a partir destes versículos que o apóstolo Paulo escreve originalmente à igreja lá em Éfeso. Então, Efésios capítulo 1 e vamos começar a ler a partir do versículo 3. E diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amados, pertencer ao corpo, ser igreja, é a nossa realidade. Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 12, dá-nos uma visão muito, muito interessante sobre essa realidade. Nós somos, de facto, igreja, somos parte deste corpo, somos individualmente, cada um de nós, uma parte deste corpo que Deus destinou e que Deus preparou como a sua igreja. Numa experiência de interdependência no corpo, sabendo que não só é determinação de Deus, mas como o Paulo também fala lá nesta primeira carta aos Coríntios, é o próprio Deus que nos dispõe no corpo, cada um com sua funcionalidade. Amados, Jesus ama-nos, Jesus ama-me a mim, ama a cada um de vós, porque Jesus ama a igreja e por ela se entregou. Aliás, nesta carta que Paulo escreve aos Efésios, lá no capítulo 5 e no versículo 25, ele diz exatamente isso: Cristo amou a igreja. É na igreja que cada um de nós é aperfeiçoado para que todos cheguemos à unidade na fé, a um pleno conhecimento do Senhor Jesus Cristo, atingindo a maturidade completa conforme aquele que é o modelo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isto é algo que Paulo deixa muito bem explícito e registado também nesta carta no capítulo 4 e nos versículos 12 e 13. A Igreja deve manifestar a glória de Deus, o Pai, tal como manifestou também através do Senhor Jesus Cristo, o Filho, algo que também Paulo nos registra no capítulo 13 e no versículo 21 desta carta.
Como já tantas vezes partilhei com os irmãos, e é um sentimento enraizado no meu coração, igreja na sua expressão universal, mas também na sua expressão local, é o melhor lugar do mundo para viver. E nós temos essa experiência individualmente. Aliás, quando olhamos para esta carta, o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta a esta igreja, ele está de facto a dirigir a indivíduos, a cristãos, membros de uma igreja local. O versículo 1 começa exatamente por dizer isso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos. Portanto, ele está-se a dirigir a homens e mulheres, filhos de Deus. Paulo está, nesta circunstância, preso em Roma, quando escreve esta carta, depois de ter investido uma parte significativa da sua vida no cumprimento da missão que Deus lhe deu. Ele foi perseguido, ele foi apedrejado, passou por naufrágios, passa por uma experiência muito intensa, precisamente com irmãos desta igreja de Éfeso, lá em Mileto. Nós temos esse registro lá em Atos capítulo 20, quando a partir do versículo 17 nós vemos aquele momento de despedida, um momento muito intenso que Paulo experimenta com aqueles irmãos. E é estes irmãos que Paulo está a escrever. Nesta carta, Paulo começa por fazer aquilo que mais à frente ele nos revela ser o propósito da nossa vida, individualmente e como igreja. E esse propósito é adorar, glorificar o nosso Deus. O versículo 3 é exatamente isso. Paulo louva a Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na tradução do livro, ele continua dizendo: pois nos encheu de todas as bênçãos nos lugares celestiais, a nós que vivemos na comunhão espiritual com Cristo. Paulo começa exatamente a bendizer, a adorar, a celebrar este Deus maravilhoso. Este Deus supremo, criador, que Paulo aqui louva e celebra, ele que é o sustentador de todas as coisas, decidiu em Jesus Cristo, o seu Filho, manifestar-se em toda a plenitude, por meio de quem ele criou todas as coisas, tal como Paulo apresenta muito bem lá na carta aos Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 13. Este Deus que se manifesta e decidiu e determinou manifestar-se e intervir desta forma, diz-nos Paulo nos versículos 4 e 5 que acabámos de ler na carta aos Efésios, que ele também decidiu escolher a mim e a cada um de vós para sermos seus filhos. Decidiu adotar-nos como seus filhos por meio de Jesus Cristo, resgatando-nos, tal como o texto de Colossenses tão bem lembra e revela, como expressão da sua vontade, da sua determinação, algo verdadeiramente extraordinário. Amados, eu não resisto a partilharmos hoje novamente este texto de Colossenses. Ele é por demais importante para percebermos todo o contexto e tudo aquilo que Paulo também sentia em relação a este Deus que celebra e que determina tanta coisa importante para nós e que ele hoje aqui nos apresenta. Na tradução de linguagem atualizada do livro, a Bíblia para hoje, o texto de Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, diz o seguinte: porque foi Deus quem nos livrou do império das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, o qual pagou para nós a redenção e perdão de pecados. Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele existe antes de Deus ter criado todas as coisas e é a fonte de toda a criação. Na verdade, foi através dele que Deus criou tudo o que há nos céus e sobre a terra. Tudo o que se vê e o que não se vê. Até os governantes, as autoridades, os que têm poder e a força. Tudo foi estabelecido por Cristo e para Cristo.
Antes que tudo tivesse sido criado, já Ele tinha existência e todo o universo se mantém graças a Ele. Cristo é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo e é o princípio e a fonte entre os mortos e, consequentemente, o primeiro em tudo e sobre todas as coisas, porque Deus, em toda a sua plenitude, decidiu estar presente em Cristo. Queridos irmãos, é impossível ficar indiferente a este precioso texto. E é impossível ficar indiferente ao facto de que este Deus maravilhoso, que Paulo, de uma forma tão excelente, nos revela aqui, também determinou, depois de termos lembrado que Ele decidiu escolher-nos a cada um de nós para sermos seus filhos, adotando-nos através do amor e da graça de Jesus Cristo, mas Ele também determinou que a nossa existência teria como único e grande objetivo e propósito o louvor da sua glória. E é isso que o versículo 6 nos registra e revela. Esta realidade, este propósito tão importante, leva Paulo a lembrar 3 vezes esta verdade ao longo desta carta e ao longo deste primeiro capítulo, no versículo 6, no versículo 12 e também no versículo 14. Nós fomos criados para o louvor da sua glória. Mas isto é algo que Deus sempre revelou desde o início. O profeta Isaías é usado por Deus de uma forma muito particular para nos revelar exatamente isso. Lá em Isaías 43, o versículo 7 diz: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, e eu os formei, sim, eu os fiz. O versículo 21 mais à frente diz: esse povo que formei para mim, para que me desse louvores. Este é o propósito, esta é a determinação de Deus. E, amados, convém lembrar que este assunto não está em discussão. Esta é uma determinação de Deus. Deus deseja e determina que cada um de nós, como resultado da sua ação criativa, lhe possamos dar louvor. Esta é uma decisão de Deus. Esta é a decisão do Criador de todas as coisas. Mas, queridos irmãos, os versículos seguintes dão-nos muitas e boas razões para o louvarmos. Nós louvamos porque essa é a determinação de Deus, mas temos muitas e boas razões para o fazer. E tudo começa e tem a ver com aquilo que está registado logo no versículo 6, quando ele diz que nós fomos criados para louvor da glória da sua graça. De facto, tudo tem a ver com graça. O mesmo está registado no versículo 7. Tudo tem a ver com graça. Amados, os versículos seguintes são uma importante lista de razões pelas quais nós temos todas as razões para louvar, para manifestar esta glória deste Deus maravilhoso. No versículo 7, ele menciona que a redenção, a remissão de pecados, que é manifestação dessa graça, é uma boa razão para o louvarmos. Porque ele derrama sobre nós toda a sabedoria. Porque ele desvenda-nos o mistério da sua vontade. Porque ele faz vir sobre nós e dispensa sobre nós a manifestação da plenitude dos tempos. Porque nele temos sido feitos herdeiros. Ele constitui-nos como herdeiros das bênçãos, de uma herança da qual nós não merecemos, mas que é graça dele. Amados, a própria palavra é uma manifestação, uma dádiva e uma razão pela qual nós devemos louvá-lo. A palavra de verdade. Este evangelho de salvação que nós também temos e devemos partilhar com aqueles que estão à nossa volta. Mas o versículo 13 fala-nos
no selo, na presença do Espírito Santo. Razão extraordinária para cumprirmos o propósito de sermos manifestação desta glória, desta adoração a este Deus. Mais uma vez, no versículo 14, ele fala e menciona esta herança que o Senhor tem para nós. Amados, quando olhamos para estas e para tantas outras razões que a graça de Deus traz sobre nós, a questão é como é que nós não o vamos louvar? Como não louvá-lo? Como não usufruir desta preciosa liberdade de louvar a Deus? Esta liberdade que, como temos vindo a lembrar, é uma liberdade muito particular e muito especial, que só Cristo nos pode dar. E sabendo nós que a liberdade está tão relacionada com a comunicação, com a expressão daquilo que somos e sentimos, como é que eu posso deixar de ser expressão e manifestação da glória de Deus? Como é que eu posso deixar de louvar e adorar este Deus que de uma forma tão maravilhosa me tem agraciado? Eu que tenho sido objeto, o alvo desta graça de Deus. Como Paulo nos lembra no capítulo 4, no versículo 12 e no versículo 13, nós estamos num processo de aperfeiçoamento para que a nossa vida possa realmente expressar este louvor cada vez melhor, cada vez mais aperfeiçoado. Nós, de facto, estamos neste processo de aperfeiçoamento. Porquê? Porque ainda temos tantas coisas para lapidar na nossa vida para que, de facto, possamos manifestar este louvor, esta adoração. Sempre que lembro desta expressão e desta realidade, vem ao meu coração a história de alguém que se conta, de alguém que acompanhou Miguel Ângelo, aquele importante criador de arte, alguém que acompanhou o processo de criação de uma das mais bonitas estátuas esculpidas por este artista. E este indivíduo que viu chegar ao ateliê de Miguel Ângelo uma pedra sem nenhuma beleza, rude, foi acompanhando diariamente o processo da intervenção de Miguel Ângelo sobre aquela pedra, até que finalmente aquela estátua ficou pronta, numa expressão de uma beleza única, resultado da intervenção de Miguel Ângelo. E aquele indivíduo, aquele amigo dele, passou e não pôde deixar de expressar a sua admiração por aquilo que Miguel Ângelo tinha feito. Mas a esta admiração, Miguel Ângelo respondeu o seguinte: eu não fiz nada de mais. Esta obra já estava na pedra, eu só retirei o que estava a mais. Amados, de facto, é exatamente esta obra que Deus está a realizar na nossa vida. O capítulo 3 de Gênesis registra que a queda do homem e que o pecado prejudicou a imagem que nós carregávamos. A imagem de Deus ficou estragada na vida do homem e da mulher. O pecado desfocou a imagem de Deus em nós. O pecado tornou-nos uma pedra feia, rude, sem beleza. Mas Deus está a esculpir-nos, está a retirar aquilo que está a mais para que possamos novamente manifestar esta glória. E Deus não desistiu desse propósito, nem desistiu de cada um de nós. Ele continua a desejar que a nossa vida, a nossa existência, possa glorificar o seu nome. E para isso providenciou o seu Filho Jesus Cristo, através do qual somos restaurados. Este é o grande investimento que Deus faz na nossa vida. Quando entregamos a nossa vida aos cuidados do Criador, Ele inicia então um processo de transformação, retirando intervenção após intervenção o que está a mais e que impede que se revele em nós a imagem, a sua própria imagem, a imagem da beleza, da glória que Ele tem. Estamos assim num processo de aperfeiçoamento em que o modelo é o próprio Senhor Jesus Cristo. E isso Paulo lembra lá na parte final do versículo 13 do capítulo 4. E para que assim possamos verdadeiramente louvar, adorar, glorificar o nosso Deus. Mas como é que na prática
vamos manifestar? Como é que na prática vamos expressar, vamos comunicar, vamos usufruir desta liberdade de glorificar o nome do nosso Deus? Provavelmente louvamos a Deus quando realizamos as obras que Deus, o autor de todas as coisas, já preparou para nós. Eu creio que esta é uma boa indicação. E Paulo deixa essa indicação lá no capítulo 2 e no versículo 10, um versículo que nós conhecemos muito bem. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Certamente é através destas boas obras, na medida em que Cristo toma o lugar que lhe pertence na minha vida, algo que também está muito presente nos versículos 17 a 19 do capítulo 3, quando Cristo toma o lugar que lhe pertence na nossa vida e nós podemos, por isso, reproduzir estas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, com toda a certeza o estaremos a louvar e a adorar, com tudo o que isso significa na nossa vida. Amados, eu creio que a nossa eclesiologia não tem ajudado muito. A verdade é que a nossa experiência de sermos igreja tantas vezes tem formatado, limitado e condicionado a nossa adoração. Algo que deve ter uma expressão de liberdade, tantas vezes tem sido condicionado pela nossa experiência de sermos igreja. Mas, por enquanto, amados, todos nós, enquanto filhos de Deus, aqui e agora, somos igreja neste tempo e nestas circunstâncias. E é neste tempo e nestas circunstâncias que temos de glorificar o nosso Deus, que temos que adorar o nosso Deus. Quando hoje eu percebo e recebo de uma forma muito prática os benefícios da maravilhosa graça de Deus que Paulo, de uma forma tão explícita, nos apresenta neste primeiro capítulo desta carta aos Efésios. Quando eu, de facto, posso entender e compreender esta graça, então como é que a minha expressão de adoração não se vai manifestar? E agora, pensando nas circunstâncias em que estamos, como é que ela não se vai manifestar, por exemplo, nos cânticos? É verdade que tantas vezes olhamos para a adoração quase exclusivamente como algo que deve ser cantado. E ainda bem que o podemos cantar, porque essa também é uma graça que Deus nos tem dado, de poder fazê-lo cantando. Certamente os cânticos que nós entoamos são uma manifestação desta adoração, desta manifestação da glória de Deus. E que bênção esta nós podemos fazer. Que saudades que eu tenho, queridos irmãos, de podermos estar aqui juntos a cantar com as nossas vozes, a adorar, a celebrar o nosso Deus. Também desta forma, a sermos louvor da glória do nosso Deus. Certamente, através dos cânticos. Mas também, certamente, através da nossa oração. Da nossa expressão de oração ao Pai. Ela é, sem dúvida nenhuma, um veículo, um instrumento de podermos glorificar o nome do nosso Deus. Neste tempo e nestas circunstâncias em que somos igreja, certamente os nossos atos de serviço, aquilo que o Senhor nos tem dado a fazer, são também, sem dúvida nenhuma, uma expressão maravilhosa desta adoração, uma comunicação que nós queremos levar até ao coração do Pai, da adoração, da gratidão, da manifestação desta glória de Deus, que é o propósito que o Senhor nos tem dado. Queridos irmãos, neste tempo e nestas circunstâncias, quando percebemos que tudo o que temos é dádiva dele, o tempo que o Senhor nos tem dado é dádiva dele, certamente a disponibilidade e o tempo que dedicamos à obra, à missão, são, sem sombra de dúvida, uma expressão deste louvor e desta adoração que o Senhor hoje nos permite individualmente e como igreja realizar. Na partilha do Evangelho, na partilha desta palavra de salvação que Paulo nos lembra que é tão importante. A partilha desta palavra de salvação, estas boas novas, é sem dúvida nenhuma também uma forma extraordinária de, neste tempo e nestas circunstâncias, individualmente e como igreja, glorificar o nome do nosso Deus.
certamente também através de outras expressões práticas. E permitam-me aqui que lembre uma daquelas que talvez seja a expressão que mais dificuldade nos tem trazido. Os nossos dízimos e as nossas ofertas. Também através delas, amados, com toda a certeza. Elas que são uma expressão muito prática da nossa adoração, da manifestação da glória de Deus na nossa vida. Quando nós entendemos os efeitos e os benefícios desta graça, como não responder também através do dinheiro, dos bens materiais que o Senhor nos tem dado, que fielmente nos tem trazido. O Senhor nos deixou o modelo do dízimo para termos como padrão. E este é um modelo maravilhoso que certamente Ele preparou para que nós também desta forma pudéssemos glorificar o Seu nome. O Senhor Jesus Cristo confirmou isso lá em Mateus 23, mas Ele levou a um outro nível, um nível ainda de mais excelência, quando lá em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 41, Ele registra aquele momento daquela velha senhora, aquela viúva que no templo entrega tudo o que tinha como manifestação de louvor, de adoração a Deus. E como o Senhor reconheceu naquele coração, um coração que mais do que uma oferta se entregava totalmente e o manifestava com aquela oferta, e o Senhor Jesus registra a excelência daquela manifestação de adoração e louvor. Sem dúvida nenhuma, esta tem sido das áreas onde temos sido mais limitados e mais violentamente prejudicados na nossa liberdade de louvarmos, de adorarmos, de glorificarmos o nome do nosso Deus. Mas não há razões para isso, queridos irmãos, porque em tudo o que somos, o Senhor de facto deseja que nós o adoremos e que possamos manifestar a glória de Deus. Isto é um privilégio em todas as áreas da nossa vida, meus queridos irmãos. Amados, perceber, experimentar os benefícios da graça de Deus só pode provocar em nós a liberdade, o desejo de o adorar e de manifestar a glória que lhe é devida. Com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que o Senhor nos permite viver e ser. Amados, é isso que vai acontecer um dia lá no céu, de uma forma perfeita, Mas nós ainda não estamos no céu. Somos igreja, somos corpo, somos filhos de Deus neste tempo e nestas circunstâncias. E neste tempo e nestas circunstâncias, esta tem sido as formas que o Senhor nos permite ter para o louvar, para o glorificar e para manifestarmos a sua glória. Para terminar, meus queridos irmãos, eu gostaria de nos lembrar a todos nós, que o alvo, o objetivo final e maior de Deus enviar o seu Filho Jesus Cristo até nós, não foi o de nos livrar do inferno e dar-nos o céu. Deus enviou o seu Filho num ato de amor para restaurar a sua obra, para que possamos novamente cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. E esse propósito é o sermos louvor da sua glória. O céu é só uma consequência natural da sua vontade, dos seus propósitos, do seu desejo. Pois lá, noutro tempo, e noutra realidade e noutras circunstâncias, terminada esta obra de restauro que Deus está a fazer na nossa vida, todos juntos faremos por toda a eternidade aquilo que o Senhor espera que todos nós possamos fazer, desde já e na eternidade, que é louvá-lo, é adorá-lo, é manifestar a sua glória. Esse é o grande desejo do Senhor, esse é o grande propósito que o Senhor tem para nós por toda a eternidade. Amados, é natural, é muito natural que Deus tenha a expectativa que os seus filhos, desde já, possam experimentar esta realidade de uma forma integral, que possamos cumprir este propósito totalmente nas nossas vidas. E porque a obra ainda não está concluída, porque ainda não estamos totalmente lapidados, tendo a consciência que a nossa adoração ainda é imperfeita, que isso não impeça, de forma alguma, que a nossa adoração seja de excelência,
dando o que de melhor temos ao nosso Deus, numa manifestação de adoração, de gratidão e de manifestação da sua glória. E Deus não só tem essa expectativa, como o tem desejado e determinado para a nossa vida. Amados, qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta a tudo isto? Vamos adorar o nosso Pai numa entrega total e incondicional? Vamos viver todos os dias a manifestação desta glória? Vamos fazê-lo em liberdade e sem limites, sem nada a condicionar a nossa adoração, fazendo de cada momento da nossa vida, cada ato da nossa vida, uma manifestação de adoração, um ato de manifestação da glória de Deus? Deus tem essa expectativa. E, amados, esta é a melhor forma de vivermos todos os dias, porque esta é viver cumprindo os propósitos, o grande propósito para o qual fomos criados, sermos louvor da sua glória. E, amados, eu não queria deixar hoje, mais uma vez, de lembrar que tudo isto começa no momento em que recebemos no nosso coração a expressão sublime e maravilhosa da graça de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando o recebemos, quando entregamos a Ele a nossa vida, quando fazemos dele o centro da nossa existência, quando Ele ocupa o lugar que lhe pertence na nossa vida, então inicia-se um processo no qual certamente o Senhor será glorificado. E por isso eu queria mais uma vez hoje deixar este convite. Um convite para iniciar este processo, se alguém em casa ainda não o fez, que possa entregar, possa iniciar este processo para que a sua vida possa realmente glorificar, possa cumprir o propósito para o qual foi criada, glorificar o nome do nosso Deus. Faça-o convidando hoje mesmo a ser parte, a ser o centro da sua vida, entregando-a, reconhecendo a sua necessidade, numa experiência de fé e de arrependimento, fazendo de Jesus Cristo o seu único e suficiente Salvador. Tão importante que isso é. Como tão importante é para todos nós que já iniciamos esse processo, o de continuarmos-nos a expor à intervenção aperfeiçoadora de Deus nas nossas vidas, para que, lapidados pela sua mão maravilhosa, possamos cada vez mais e melhor manifestar a glória que lhe é devida, a glória do nosso Deus. Esta é a minha oração, este é o meu desejo, este é o desejo de Deus. E eu queria muito que nós todos, individualmente e como sua igreja, possamos ter esta experiência de ter uma liberdade, a liberdade que só Cristo pode dar, que se manifesta e que se revela através de uma adoração que honra e glorifica o nosso Deus. Que esta obra possa acontecer na vida de todos nós, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos terminar com uma oração. Pai querido, mais uma vez estamos perante Ti. E a nossa palavra, o nosso desejo, é que Tu possas, Pai, Tu possas revelar, possas vir até ao coração de cada um de nós e possas Te manifestar para que possamos compreender de uma forma mais séria e profunda a Tua graça, a manifestação da Tua graça nas nossas vidas, que transforma, que toca o nosso viver. Ó Pai, revela-te, vem até nós e manifesta-te para que possamos cada vez mais, compreendendo esta graça, ser expressão, manifestação da Tua glória, cumprindo os Teus propósitos para o qual Tu nos criaste, a cada um de nós. Pai, Te agradecemos pelo investimento que Tens feito nas nossas vidas, porque Tu não Te esqueces de nós, porque Tu cuidas de nós, vais-nos lapidando pela ação extraordinária do Teu Santo Espírito, o qual nós clamamos para que possa cada vez mais intervir e transformar a nossa vida. Ó Pai, através do modelo, que é o modelo de Jesus Cristo, o Teu Filho, nosso Salvador. Pai, nós nos entregamos aos Teus cuidados, sabendo que em todas estas
circunstâncias, Tu também cuidas das nossas vidas. Tu não só aperfeiçoas, mas Tu também sustentas as nossas vidas. E por isso nos entregamos aos Teus cuidados. Clamamos para que cuides das nossas vidas, para que nada possa impedir a liberdade de Te louvarmos, de Te adorarmos, de sermos expressão da Tua glória neste tempo, neste lugar e nestas circunstâncias. Até ao dia em que Tu completes a Tua obra e nos leves à Tua presença, ou até ao dia em que, por Tua determinação, o Teu Filho volte para nos levar, Tua Igreja, Teus filhos, para junto de Ti. Pai, nós clamamos pela Tua graça, pela Tua intervenção constante nas nossas vidas. Te agradecemos pela Tua palavra, pela Tua revelação, pelo Teu investimento em Te revelares a cada um de nós, pela Tua escolha em nos separares e nos adotares como Teus filhos através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pai, Te agradecemos todas as coisas e mais uma vez nos entregamos nas Tuas mãos. Fazemo-lo no nome bendito e maravilhoso do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, com o desejo que o Senhor de facto continue a ser glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas, nos despedimos hoje aqui, esperando que o Senhor continue de facto a cuidar e a abençoar a vida de cada um de vós aí em casa e na expectativa que logo, logo esta expressão de adoração que nós tanto desejamos possa também ter uma expressão presencial, uma expressão de comunhão que tanto desejamos e que estamos certos também tanto agrada ao nosso Deus. Até lá, ficamos na dependência da graça de Deus, que certamente nos basta em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Então, a todos, um forte e grande abraço, que o Senhor nos abençoe a todos. Até amanhã, até quando Deus quiser e o permitir.